Olá, tudo bem? Meu nome é Paulo Rocha e esse é o canal Construindo Fortaleza Esportes. Pessoal, hoje nós vamos fazer um vídeo diferente. Vamos falar entre a derrota do Palmeiras para o Cruzeiro, o empate do Corinthians em casa para o Vitória, com o Vitória, e também a derrota do Santos em casa para o Botafogo do Rio de Janeiro. O Palmeiras, que foi visitar o Cruzeiro lá em Minas, entrou displicente, entrou achando que poderia fazer o gol, poderia vencer a qualquer momento. Creio que o Palmeiras parece que está com a cabeça lá no Mundial já, viu? Porque o Palmeiras entrou totalmente desligado e já nos primeiros 5 minutos tomou 2 gols. Os 2 gols do Cruzeiro foram feitos pelo Caio Jorge. O Cruzeiro, que já havia batido o Flamengo, neutralizou todas as jogadas do Flamengo. Agora foi a vez do Palmeiras. O técnico do Cruzeiro fez a lição de casa certinha, estudou perfeitamente o Palmeiras, neutralizou. O Estevão não apareceu, foi o último jogo do Estevão no Brasil, né? Jogando no Brasil pelo Palmeiras. E o Estevão desapareceu, não jogou. Os caras colocaram o Estevão e todo o time do Palmeiras no bolso. Foi uma derrota, mas não só foi uma derrota, mas foi uma questão assim de. É complicado até de explicar, mas o Palmeiras foi muito mal hoje e perdeu por 2-1 e depois tentou ali, tentou de uma forma, tentou de outra fazer o gol da vitória contra o Cruzeiro, mas não conseguiu. Ou do empate, né? Porque na verdade estava perdendo. Então fez o primeiro gol, né, no segundo tempo, diminuindo para 2-1. Depois tentou ali no abafa nos minutos finais, mas o time do Cruzeiro é um time muito forte na questão defensiva, tem um sistema de jogo muito bem definido. O Cruzeiro, que tinha muita dificuldade no início, o técnico, quando chegou, estava lutando ali porque tinha alguns medalhões. Eu falo que tinha porque o Dudu saiu, né? O Gabigol, que não é mais Gabigol, é só o Gabriel Barbosa, está no banco porque entendeu que não está vivendo o seu melhor momento, então está no banco. E o Jardim, o técnico do Cruzeiro, está fazendo um trabalho muito bem feito. Conseguiu colocar a ordem em casa, tirou o Dudu, tirou o Gabigol, colocou no banco e agora parece que o Cruzeiro está redondinho, jogando um futebol fino. Parabéns ao Cruzeiro pela vitória e agora já é o segundo colocado. O Palmeiras não só perdeu o jogo, mas também perdeu a liderança. Está em terceiro lugar. Em vez de ficar em segundo, já foi direto para terceiro. Está ali, a parte de cima da tabela está muito embolada. Então, uma vitória e uma derrota pode mudar muito ali a parte de cima da tabela. Mais uma vez, parabéns ao Cruzeiro. E o Palmeiras agora descansar, treinar para o Mundial, porque já não tem mais cabeça para nada aqui. Agora vamos falar sobre o Corinthians. O Corinthians, que jogou em casa contra o Vitória que está ali na zona, estava ali na zona do rebaixamento, com um empate, saiu da zona do rebaixamento, empurrou Fortaleza para lá, na zona maldita, e saiu. O Corinthians teve muita dificuldade, criou algumas jogadas, tentou ali fazer alguma coisa ali, mas o time do Vitória é um time que marca muito bem treinado pelo Carpini, e não conseguiu fazer nada. O Corinthians terminou o jogo, como é de praxe, a torcida do Corinthians apoiou no início, apoiou até o final do jogo e depois do final do jogo começou a vaiar o time. E vaiou com toda razão. O Corinthians está devendo e está devendo muito, né? Porque a torcida está lá no estádio, empurra o time o tempo todo, apoia o time, mas o time não deslancha. O Dorival Júnior vai ter muito trabalho aí nessa parada aí para o Mundial de Clubes para acertar o time do Corinthians, viu? Porque o Corinthians está muito mal. Não consegue jogar. O Memphis, alguns torcedores já começou a ensaiar algumas vaias já para o Memphis, porque ele não conseguiu fazer, não está conseguindo jogar direito, está com muita dificuldade. O Dorival Júnior tira ele no segundo tempo. Eu acho também que eu vi muita gente falando que não deveria ter tirado. Eu também acho que não deveria tirar. Eu acho que um jogador com o peso do Memphis tem que ficar até o final do jogo.
a não ser por causa de lesão. Se está lesionado, tem que tirar. Mas se não está, tem que deixar jogar. Tem que deixar até o final da partida. De repente, numa jogada, num lance, ele define e traz a vitória para o Corinthians. Dorival foi muito mal nessa questão, viu? Poderia ter deixado o Memphis jogar até o final, assim como o Garro jogou bem, foi considerado o craque da partida. O Garro é aquilo, né, gente? É um jogador especial, é um jogador que consegue ali dosar a bola ali no meio de campo, faz o giro, gira a bola, faz um jogo muito bonito, muito bom. O Corinthians não perdeu em nada na contratação desse jogador, não sei muito assim como que está a questão contratual, mas é um jogador assim belíssimo. O Corinthians fez muito bem. Agora, fica esse desempenho horrível do Corinthians, né? Porque não consegue jogar, não consegue deslanchar, está muito mal e vamos ver como que vai ser daqui para frente. Dorival precisa colocar a casa em ordem, vai ter tempo para isso, né? Vai ter mais um jogo aí, mais uma rodada antes da parada para o Mundial. Essa semana não tem jogo por causa das eliminatórias da Copa do Mundo. Depois volta os jogos aí para o último jogo antes do Mundial. E o Corinthians precisa se encontrar, precisa melhorar, tem um investimento muito alto, salários altos, e se não melhorar no primeiro turno ainda, vai ficar muito complicado para o segundo turno. Eu falei no último vídeo que o Corinthians agora só tinha o Campeonato Brasileiro, não. O Corinthians tem também a Copa do Brasil. Tem a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro. Então dá para dosar os dois campeonatos aí, né? A Copa do Brasil e também o Campeonato Brasileiro. Tem que jogar mais do que está jogando. Não pode ficar com esse futebol aí pífio, futebol de time pequeno, medíocre. O Corinthians é grande, é gigante. Precisa jogar mais do que está jogando. Porque senão vai ter problema. Se chegar no segundo turno, ali perto daquela zona maldita, né? O Corinthians que está na zona intermediária, né? Se chegar naquela zona maldita ali, fica complicado, porque seria já o segundo ano que o Corinthians chega lá e para sair dali não é fácil. É uma situação difícil, complicada e precisa remar muito. Esse é o vídeo para falar sobre o Corinthians. E agora a gente vai falar do Santos. Rapaz, como que pode, né? Existe um filósofo contemporâneo que diz assim, a bola pune, né? Quem não faz, toma. E, cara, o Santos, quando o Cleiton Xavier assumiu o time do Santos, ele já sabia que ia ter muita dificuldade, né? O time do Santos é um time, discordo de algumas pessoas que falam que o Santos é uma terra sem ninguém, né? Eu acho que é um time desequilibrado. Em algumas posições tem bons jogadores, em outras posições é muito difícil ter jogador, tem pouquíssimos jogadores. Então, quando se machuca um jogador, há uma dificuldade do Santos de arrumar aí o time, porque tem poucos jogadores. Então, em algumas posições, praticamente não tem ninguém, só tem os que estão jogando. Então, quando eu olho o time do Santos, eu vi muita dificuldade, parecia que não ia se ajeitar, começou a ajustar o time. O time hoje do Santos jogou contra o Botafogo. Ó, o time do Santos hoje jogou contra o Botafogo. O primeiro tempo do Santos foi um primeiro tempo muito bom, né? O Santos teve pelo menos umas 5, 6 oportunidades aí claras de abrir o placar, né? Jogou em cima do Botafogo. No primeiro tempo teve umas 4 chances ali claras de abrir o placar também. Jogou bem, criou volume de jogo, teve iniciativa, jogou em cima. Tá mudando o Santos, viu? Eu acho que é um time, se tem um time que eu aposto numa melhora significativa para após o Mundial, esse time é o Santos. Vou deixar já bem claro aqui, tá? Não é nem o Corinthians e nem o São Paulo. E o Palmeiras já está encaminhado. Para mim, um time que vai voltar muito bom e muito melhor do que está depois da parada aí, vai ser o time do Santos. Primeiro, porque o Santos não tem outro campeonato para disputar, só tem um Campeonato Brasileiro. Então, o Santos, quando ele ajustar o time, começar... Porque assim, agora também já ficou definido, o Neymar não vai ficar. Então, outra coisa, o Neymar hoje fez um lance bacana, quase fez um golaço, mas o Neymar, cara...
Como que eu posso dizer? Eu fiz um vídeo até para subir, não subi o vídeo para falar sobre a questão do Neymar, né? As pessoas falam que como que pode, né, o time fazer um contrato com um jogador que vai jogar somente 5 meses. Cara, o São Paulo fez aí com um português, né, um contrato de 5 meses, de 3 meses e depois renovou aí agora para mais 2 anos. Isso aí, geralmente, esse tipo de contrato é feito quando o jogador, muitas vezes, ele vem fazer o trabalho de recuperação no clube, e aí como uma forma ali de recompensa, de repente ajudar o clube, de repente também, não é só ajudar o clube, muito mais ajudar o jogador a voltar a jogar em alto nível, a voltar a jogar, pegar forma física. Geralmente o jogador ele faz esse contrato de 3, 6 meses, que é uma forma do quê? Ó, ele fez o contrato em janeiro, de 5 meses, por quê? É a temporada da Europa que abre agora no meio do ano. Então, o pensamento do Neymar não é realmente de ficar no Santos. Sempre foi. Então, não dá para se enganar achando que o Neymar iria continuar no Santos. O Neymar ele fez um contrato curto, um contrato pequeno, porque ele sabia assim, ó, vou pegar ritmo, mas aí teve a lesão muscular, aí ficou mais um tempo fora. Mas o pensamento do Neymar sempre foi pegar ritmo de jogo e, ó, cair fora, e jogar na Europa, e jogar nos Emirados Árabes, na China, seja lá onde for. Então, que vá com Deus. Eu acho que agora o Santos tem que organizar a casa, tem que pôr a casa em ordem e voltar a jogar e voltar a ser gigante, como o Santos é e sempre foi. O Santos sempre foi gigante, sempre foi um time aguerrido, um time que de glórias. Tá aí o maior jogador de todos os tempos da história saiu do Santos. Então, assim, o Santos é gigante, não deveria e nem pode estar na posição que está. Neymar hoje que também tentou fazer a mão de Deus, né, como dizia lá o Maradona, lá os argentinos, a mão de Deus, e foi expulso. Como é que pode o cara tentar simular ali? Tudo bem, aí abre aí para discussões e debates a questão dele ter levado um chute e daí na hora que ele levou o chute ele esticou a mão e tal, mas para mim ali ele tentou lubridiar ali o juiz ali, o árbitro de vídeo e tudo, né, para fazer aquele gol de mão. Tá tudo errado, né? Aí ele foi expulso e com a expulsão dele logo depois o Botafogo foi lá e fez o gol que deu a vitória para o Botafogo. Cara, é muito triste, sabe? A situação do Santos, a situação do Neymar, né? Como ele está agora, como ele está agindo, é triste a situação, porque não era para estar do jeito que está, nem nas condições que está hoje. Mas, como eu falei, o Santos ele segue a sua vida e o Neymar segue a vida dele também. Vá para outro time, para outro clube, para outro país, para onde ele quiser. O Neymar ainda tem um tempinho aí para jogar, vai jogar onde ele quiser e seja feliz. E o Santos que levante a cabeça, perdeu, mas hoje foi injusta, posso falar com todas as letras que foi injusta essa derrota do Santos hoje. O Santos poderia ter vencido, poderia ter ganhado, e não só ter ganhado, mas ter ganhado bem, né? Poderia ter ganhado pelo menos de uns 3-0 ou 3-1, que não seria nenhum exagero, não. Mas o goleiro John hoje estava num dia assim, sabe? Um dia iluminado, né? E, então é isso. Mas esse é o vídeo de hoje. Se você chegou até aqui, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal também e deixe o seu comentário aí também o que você viu dessas partidas, das vitórias e derrotas, o que você pensa do seu time para o resto da temporada. Pessoal, até mais e até o próximo vídeo.